A gente precisou prolongar um pouco da professora, né, por conta de alguns probleminhas, mas aí a gente vai organizar o restante. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Bom dia. Parece que estavam dormindo. Pois é, tanta coisa boa que a Raquel falou para nós, né? Você e a Mara botou logo eu depois da nossa querida Raquel Rigoto. Então, gente, eu fiz umas lâminas também que o seu companheiro deve colocar. Mas eu vou tentar ser fiel ao tempo, apesar de ser 15 minutos, né? Não dá muito para dizer muita coisa, mas eu vou dizer algumas coisinhas que talvez vai ficar. Eu posso ficar de pé, né? Deve. Bom, dizer que, antes de tudo, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mara, por ter convidado o MAN, da qual eu estou aqui representando, para estar aqui hoje. Então, direto ao assunto, enquanto ele coloca aqui os slides, que eu também não gosto muito de slide, mas eu fiz um figurinho bonitinho para estar aqui hoje, né, com vocês. Mas é o seguinte, a mineração, de forma geral, historicamente falando, no Brasil, ela sempre foi um desastre. Desde o período colonial, vocês conhecem com certeza muito bem, até os dias atuais, e principalmente, infelizmente, nos dias atuais, ela continua sendo esse mesmo desastre. Primeiro porque o seu modelo, desde sempre, foi um modelo que não leva em conta as pessoas. Infelizmente, se nós olhar para o período colonial, nós vamos ter aquele momento do plantation, né, que era de arrancar os bens comuns, que a Raquel até falou aqui agora há pouco, para poder exportar. No século XIX e XX, no XX principalmente, nós vamos ter essa mesma coisa, ou seja, o Brasil se comporta, internacionalmente falando, como um país que entrega os seus bens comuns para, principalmente, os países centrais, e nesse século, infelizmente, continua de uma forma apiorada. E a mineração está aí dentro desse bojo, de que se arranca e que se destrói os territórios, desde o Rio Grande do Sul para sair no Amazonas, passando pelo Nordeste, Centro-Oeste, se destrói esses territórios para poder, digamos assim, enviar esses produtos para os países centrais, atualmente a China, que é considerada a máquina do mundo por alguns autores e autoras, né? Então, a mineração é isso. E nós não temos, nós do MAN, que estamos refletindo isso há algum tempo, aprendendo também com muita gente que reflete esse tema ao longo de vários anos, mas nós sempre afirmamos que a mineração é complexa, mas principalmente devido ao seu modelo. E aí a gente sempre diz que nós não somos um país minerador, nós somos um país minerado, é diferente, totalmente diferente. Quando é minerado, significa dizer que não leva em conta as pessoas. Vocês podem escutar em qualquer palestra sobre mineração, em qualquer lugar do mundo, aqui no Ceará também, que quando fala de mineração não se fala de gente. Se fala do tal desenvolvimento, se fala do tal progresso, se fala de tais empregos, se fala de tudo, mas não fala de gente. E simplesmente, país minerado significa dizer não levar em conta as pessoas. É por isso que no nosso nome é Meu Grande, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, porque a gente quer discutir isso, tem que tentar discutir a história da soberania dos povos frente a esse rolo compressor que é a mineração. Pronto, chegou aqui. Eu vou pedindo para passar os slides. Quem está passando os slides? Agora ficou mais chique, eu vou ter que passar. Passar. Você tem que apertar aqui. De baixo? Opa! Tá aqui, né? Então, esse é o tema do painel 2 e eu queria trazer algumas afirmações aqui
E eu não vou, gente, infelizmente, conseguir aprofundar quase nenhuma, porque o tempo é pouco. Mas vai ficar esse material, eu posso repassar outros para vocês. E tem um cordel que talvez eu não leia no final, mas eu vou deixar também com vocês sobre um tema principalmente de Santa Quitéria, que a Raquel Rigoto tocou, né? Então, algumas afirmações sobre isso. A Organização Internacional do Trabalho considera o setor da mineração, aí incluindo ferro, carvão, ouro, diamante, etc., como o mais perigoso do mundo para se trabalhar atualmente. Isso tem tudo a ver com isso que eu já tinha tentado relatar anteriormente. De acordo com o estudo do Conselho Internacional de Mineração e Metais, o CMM, o Brasil é o país com maior taxa de mortalidade na mineração. Isso é um dado estarrecedor e, inclusive, é super atual esse dado. E a gente, eu tinha dito, se a gente olhar para o período colonial e olhar para esse período de hoje, nós não vamos ver muita diferença na mortalidade com relação à história da mineração. No período anterior, no período colonial, foram principalmente os nossos povos ancestrais, que alguns relatos de Minas Gerais, onde os indígenas ficavam com água na canela, e aquilo dava a doença, e eles lá tombavam, e eles lá morriam. E atualmente continua do mesmo jeito. Depois eu vou mostrar algumas imagens aqui no Ceará, que as pessoas continuam morrendo nos seus territórios devido aos impactos da mineração. As mineradoras promovem inúmeras violações de direitos humanos, inclusive utiliza mão de obra forçada, escravas, digamos assim, né? Principalmente nesse modelo dito de garimpo, que tem vocês têm assistido em vários lugares do país atualmente, que não é aquele garimpo dos anos 80, é um garimpo que agora tem um maquinário, tem um poderio, digamos assim, para poder extrair vários minérios, né? A indústria extrativa é a que mais oferece risco de acidente e até mesmo de vida, por ser a que menos oferece medidas de segurança aos trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, com essas afirmações, a gente pode dizer que a mineração é uma máquina de moer gente. Se a gente olhar principalmente para os crimes de 2015 de Mariana, de 19 de Brumadinho, e olhar para vários outros que infelizmente não saem na Rede Globo, mas eles existem, nós vamos ver que todo dia nesse país, em vários estados, tem gente adoecendo e morrendo devido à mineração. Aqui, para discutir a questão da precarização do trabalho, adoecimento e morte. Alguns dados, só para a gente ter uma ideia desses números, né? Segundo o observatório do MPT. Para cada grupo de 100 mil empregados formados no Brasil, a taxa de óbitos é de 5,7 para todas as atividades. Na mineração, a taxa de mortalidade é de 14,81 mortes, ou seja, a mineração mata 3 vezes mais do que qualquer outra atividade no Brasil. Assim, infelizmente, também é no mundo. Mas no Brasil é mais do que em todos os lugares do mundo, como eu tinha falado anteriormente. 100 trabalhadores são vitimados pela mineração no país por semana. E aqui entra a diversidade, né, de vítimas. Seja de acidente, seja algum de morte, enfim. Entre 2012 e 2018 foram 37.478 acidentes, sendo que uma parcela delas teve que se aposentar ou morreu enquanto buscava o sustento. Vocês sabem que a morosidade com relação a quem se acidenta para correr atrás de uma aposentadoria, e na mineração não é diferente, tem que comprovar, e depois da reforma trabalhista, que piorou muito mais, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? E isso daqui, gente, sem incluir os informais. O número de acidentes de trabalho pode ser 7 vezes mais do que tem nos registros oficiais. Saúde e segurança das populações afetadas pela mineração. Primeiro dizer que a mineração, ela tem uma cadeia de impactos que a gente às vezes nem imagina. Às vezes a gente pensa que é só lá na mina que tem um impacto, mas na mineração é uma diversidade. Pode começar pela mina,
ou seja, pelos trabalhadores que estão trabalhando em uma mineração. Tem as comunidades que estão no seu entorno, tem as rodovias e ferrovias onde é transportado esse minério, até chegar no porto, enfim, até chegar na indústria. Toda essa cadeia tem gente que pode ser impactada pelo processo mineral, que, como eu disse antes, é como uma máquina de moer gente. Então, a mineração forja os conflitos socioambientais no que se refere à especulação fundiária, o uso dos recursos hídricos, a destruição ambiental, a impactos sobre o patrimônio material e imaterial e a qualidade de vida e de saúde dos territórios. E quando a gente fala de território aqui, a gente está falando daquelas pessoas, das mulheres e dos homens que tenham umbilicamente a sua vida ligado à terra, ligado à água, como um espaço de sobrevivência de verdade. Então nós não podemos distinguir de que existe uma terra e de que existe gente na terra. Existe um território que essas coisas estão tudo junto. E essas coisas são bagunçadas, digamos assim, com a presença ou quando chega uma mineração nesses espaços. A ocorrência, a magnitude de danos à saúde humana e à infraestrutura de uma determinada localidade dependerão das vulnerabilidades associadas às condições sociais, econômicas, políticas, ambientais, climáticas, geográficas e sanitárias do território. Infelizmente, gente, com essa nova reorganização do espaço que o David Hardy sempre fala, a mineração também escolhe alguns lugares que, digamos assim, ela pode entrar e que não vai ter muitos conflitos. Aqui no Ceará a gente pode até dizer, mas aqui no Ceará não tem ainda muita mineração. Depois eu vou mostrar para vocês o mapa no próximo slide, para a gente ter uma ideia disso, de como está surgindo muitos conflitos. E isso não é só para o Ceará, eu coloquei a ideia do Ceará, mas vai para o Nordeste como um todo, a Bahia principalmente. Quem é da Bahia que está aqui? Olha aí, vocês vão ver. Eu vou passar isso daqui, porque eu quero mostrar de fato. Pronto, mineração no Ceará. Eu vou mostrar algumas lâminas, 5 minutos, tomara que dê tempo, que a Mara conheceu, o pessoal do Celeste conheceu porque eles tiveram lá em Quiterianópolis. Isso daqui é um desenho a partir de uma cartografia social que nós fizemos lá no município de Quiterianópolis, principalmente lá, precisamente na comunidade Bandarro e Besouro. E aqui só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre o conflito, injustiça hídrica, poluição, adoecimentos e mortes. Mas esse desenho aqui é como se fosse antes da mineração. As pessoas foram dizendo e aí fomos desenhando, digamos assim, o que é que eles viam, como é que eles viam o território deles antes da mineração. Então tá aí bonitinho, né? Vocês estão vendo que ali no meio, ó, tem como tá aqui, Chico. Aqui o rio que passa aqui, chamado Rio Poti. O Rio Poti é o único rio federal do estado do Ceará e nasce em Quiterianópolis. Então aqui tem um rio, essas duas comunidades, Bandarro aqui e Besouro aqui, tem em torno de 280 famílias, e essa comunidade, minha gente, foi tratorada pela mineração. Isso daqui é a realidade depois da mineração, também contada pelas famílias locais, qual foi, a partir de um diálogo sobre os impactos da mineração no território, etc. Então, foi detectado isso daqui, ó. Só um destaque aqui para esses desenhos aqui, roxinhos, mais escuros, né? Tanto tá aqui no Besouro como no Bandarro, é onde a poeira chega, a poeira da mineração de ferro. Essa mineração de Bandarro é totalmente feita com capital externo, uma empresa chinesa e uma empresa inglesa, que desde 2010, felizmente, a partir de uma luta muito grande, em 2017 a gente conseguiu barrar a mineração até então, mas eles estão tentando retornar, né? Eu não vou ter como explanar muita coisa para além disso, mas esse daqui é a cartografia social como um todo, inclusive pegando uma comunidade que não está naquele outro desenho, que é aqui a comunidade de Monteiro. Juntando essas 3 comunidades que estão em torno da mina que está aqui, ó, dá mais de 300 famílias. Só para vocês terem uma ideia, gente, essa mineração foi licenciada sem sequer
tem um estudo de impacto ambiental em 2010. Só para vocês terem uma ideia como é a cara da mineração quando ela se relaciona e dialoga com o Estado, que também tem um déficit muito grande com relação a essa história da mineração no Ceará e em vários lugares, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui são pilhas de rejeito que estão na vertente direita aqui do Rio Poti, e essas pilhas de rejeito, desde 2017, quando começou a chover mais forte na região, elas estão sendo carreadas. Aqui não está nessa cartografia, mas esse carregamento está indo para dentro do açude Flor do Campo, no município de Novo Oriente, que tem uma capacidade para armazenar 260 milhões de metros cúbicos de água. E o povo está assustado. E a Nutec, aí eu vou rapidamente, não dá mais 3 minutos, viu? Isso aqui são os vários crimes ambientais que foram detectados em Terenópolis. Só para vocês terem uma ideia, gente, em 7 anos foram 14 crimes. Já dava para parar de fato, né? A Nutec fez uma análise química de solo, água e sedimentos. Deu, por exemplo, aqui o antimônio aqui, ó, acima, pelo menos 500 vezes daquilo que é o limite, né? Segundo a resolução do próprio CONANA, vocês conhecem isso muito bem, vocês também conhecem mais do que eu o que é que o tal antimônio pode causar na saúde humana, né? Isso está lá, infelizmente, na beira do Rio Poti, onde as pessoas pescavam, né? As pessoas tiravam água, tomavam banho, etc, né? E para finalizar, gente, eu não poderia, eu vou passar aqui por esse slide, não poderia deixar de apresentar a vocês avanço avassalador. É quase uma coisa complicada, né? Mas assim, avanço avassalador da mineração no Ceará. E para finalizar, eu queria mostrar esse mapa para vocês. Porque no Ceará, esse mapa vai sair numa cartilha que a gente está organizando agora, junho, julho, primeira mão aqui, viu? Não foi publicada ainda, inclusive. Mas assim, é comum a gente dizer no Ceará que nós não somos um país ainda minerado. Mas felizmente nós temos um desafio muito grande, agora já atualmente e principalmente para os próximos anos. Porque nós temos, aqui talvez não dê para vocês visualizar, nós temos mais de 6.000 processos minerais ativos no estado do Ceará. Todos esses quadrinhos aqui que vocês estão vendo, azul, uma coisinha mais clara e etc., são processos minerais ativos, principalmente em processos de pesquisas. Ativamente extraindo minério tem em torno de mais de 800. Isso cresceu muito de 2010 para cá. E nós temos aqui uma área de mais de 4 milhões de hectares no Ceará que está sendo prospectado para mineração. É onde estão esses quadrinhos aqui, ó. E eu queria comparar, vou passar isso daqui, eu queria comparar com esse outro mapa que nós fizemos, comparando as áreas de mineração sob os assentamentos da reforma agrária. Só para vocês terem uma ideia, os assentamentos da reforma agrária do INCRA estão atualmente sobre um território de 916 mil hectares. E só para vocês terem uma ideia, entre 2000 e 2021, esses dados aqui, a mineração já prospecta estar em mais de 4 milhões de hectares. Isso significa dizer que os assentamentos da reforma agrária correm um grande risco de perder, inclusive, os seus territórios, os territórios quilombolas, os territórios indígenas, os territórios costeiros, que estão mais de 300 comunidades tradicionais, desde do sul ao norte aqui do Ceará. Todas essas comunidades, para além daquilo que Raquel falou, do agronegócio, que estão nas chapadas, que estão nos pretos ligados, nós temos um grande desafio no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, no Nordeste como um todo, gente. Esse mapinha é sobre o Ceará, mas vocês podem botar na cabeça que lá também está assim. Porque o avanço da mineração nesse século, não tenham dúvida, devido a vários autores dizerem que é o século que a gente pode se mineralizar. E aí aqui eu vou ficando, porque não dá mais tempo, e de repente depois a gente pode dialogar mais sobre isso. Muito obrigado. Eu vou deixar um cordel para vocês sobre o projeto Santa Quitéria, que é um consórcio entre a ANB e a Galvani, que deseja mineração de urânio e fosfato no Sertão Central.
Se der tempo, mano, a gente pode fazer a leitura do cardeal, talvez ser 3 minutos, mas depois, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, Erivan. A gente, como o Mário colocou ontem, né? A gente que está fazendo a moderação foi indicado para trazer dois trabalhos, né? E o moderador teria esse momento de trazer uma experiência dentro dos focos das palestras que são levantadas, né? Então, a gente teve aí a Raquel Rigoto, né, que falou do desafio dessa questão da dependência da natureza, né? Trouxe muito bem falando que somos um só, né? Que inclusive teve a fala lá do indígena, que tudo é natureza, que não consegue ser enxergado fora isso. Falou da questão dos processos de saúde e doença, né? A questão de transtornos, violências, intoxicações e os efeitos crônicos, do favorecimento pela política e pela economia de que isso aconteça e seja fortalecido, enquanto a saúde trabalha aí na contramão, tentando segurar, né? A gente fala muito que a saúde tenta trabalhar o que não é nem seu papel, né? Porque a gente traz os dados, mas além dos dados a gente tenta fortalecer, né? Que foi algo falado desde o início aqui, o controle social para que a gente lute junto contra tudo que está acontecendo. E aí juntou com a fala do Erivan, né? Que a gente é um país que eu até anotei aqui, minerado, porque eu não sabia dessa nomenclatura. A gente tem muito disso, né? A gente está buscando essa contramão aí dessa situação perigosa que a gente tem vivido no país. E aí em Pernambuco a gente tem essas situações, a gente tem a questão do agronegócio como em todo lugar e a gente tem a exploração mineral de um mineral que nós somos o maior exportador do mundo, que é a Gepsita, que é quem fabrica o gesso, que está em todos os lugares, isso. E aí a gente vai trazer uma experiência exitosa, se puder colocar a apresentação, de como a gente colocou dentro de Pernambuco o plano da vigilância para a população exposta a agrotóxico. A gente não vai focar muito na parte da mineração, que a gente também tem experiência lá, mas como era algo comum a todos, a gente achou melhor trazer de como a gente está organizado em Pernambuco. Eu vou levantar. De como a gente está organizado em Pernambuco para trabalhar com essa vigilância, né? De que maneiras a gente tem conseguido, desde que ela foi lançada, a vigilância da população exposta em 2012. Então, como forma de apresentar, né, Pernambuco priorizou essa ação através de grandes articulações intersetoriais. A gente teve a questão do incentivo financeiro para implantar as ações do VISPEA, por meio de publicação da portaria do Ministério da Saúde em 2012, e em Pernambuco a gente levou isso para ser discutido, né, na comissão, né, da CIB, e em 19 de abril de 2013 a gente, junto com o nosso grupo condutor que a gente tem lá, a gente aprovou essa resolução que fala da questão do trabalho com essa população exposta a agrotóxico, né? Pernambuco tem hoje 184 municípios, desses quase 90% tem uma base agrícola muito forte, né? Então, foram feitos alguns critérios para escolher esses municípios, e aí o objetivo hoje de trazer isso para vocês é apresentar essa estratégia adotada pelo Estado de Pernambuco, o fortalecimento do combate, né, aos agrotóxicos a partir do plano, que está em vigência com a gente desde 2013 e que recentemente foi fortalecido pela necessidade do avanço, né, da questão do uso do agrotóxico dentro do nosso território. Aqui seria a parte inicial que a gente fez do VISPEA. Nós, dos 184 municípios, foram elencados 15 municípios estratificados pelo tipo do tipo de plantação que tivesse ou de estrutura que tivesse nos municípios. Então, por área plantada de cana-de-açúcar, que a gente tem uma área bem forte, então a gente escolheu a Aliança Água Preta Goiânia também e Sirinhaém.
municípios por área plantada de culturas do polo fruticultor, que a gente tem, que margeia o São Francisco, né? Então, não sei se vocês já foram a Pernambuco, mas muita gente conhece a parte de fruticultura porque Pernambuco tem essa parte de exportação, né? Que aí é Belém, São Francisco, Cabra-Bola, Lagoa Grande, Petrolina, que é um dos maiores produtores, e Santa Maria da Boa Vista. E municípios com maior número de amostras insatisfatórias na análise de resíduos de agrotóxicos, que a nossa professora falou sobre essa questão. Infelizmente, a gente tem várias quebras dessas análises, então, ora não tem um insumo para fazer análise, ora a gente não consegue esses resultados. Então, na época, em 2013, esses municípios eles tinham resíduos que alcançavam níveis que não poderiam nem ser utilizados, né? Então, Barra do Guabiraba, Bezerros, Camusim, São Félix, Gravatá, Vitória de Santo Antão. E aí a gente, como ação que foi pactuado, a gente teria que fazer essa informação em saúde, então a gente precisava trazer dados para apresentar para esses municípios, fazer uma campanha na mídia para o combate do uso agrotóxico que vai na contramão do que a mídia traz, porque, né, o agro é tudo. A questão da promoção à saúde, a vigilância em saúde, a educação permanente e o monitoramento e avaliação. E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer o cadastro desses aplicadores de agrotóxicos. E aí a gente fez isso dentro das atenções básicas. Então, a gente fazia grandes formações com a equipe de atenção básica, com a CS, com a enfermeira, com o médico, com toda a equipe da estratégia. E aí a gente elaborou esses documentos. Esse amarelo, ele é o documento que a gente fala que é a ficha que vai junto do prontuário, né, desse trabalhador que é assistido pela atenção básica. Então, nela tem dizendo toda a parte socioeconômica desse trabalhador e tem uma parte específica de que tipo de cultura que ele trabalha e quais possíveis agrotóxicos ele utiliza. E fala sobre sintomas ao longo da vida dele. Aqui a carteirinha dele, então, sempre que ele vai para alguma consulta, ele leva essa carteirinha, que é para a pessoa identificar que ele é um aplicador de agrotóxico, e nela tem alguns dados que falam se ele teve algum tipo de sintoma. Então, tontura, lesão cutânea. Então, sempre que ele vai à consulta, ele é enxergado a partir da sua ocupação. E aqui foi o que a gente fez como instrutivo para trabalhar toda a estratégia dentro do território. Esse já foi mais recente, né? Pelo Plano Nacional de 2020 a 2023, teve um incremento de novos municípios, então a gente tinha 15 municípios, o Ministério ele sugeriu 32 municípios, e a gente, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, além dos 15 que a gente já tinha, ampliamos para mais 3, então a gente contempla hoje 50 municípios no nosso 184. O critério para implantar essa vigilância é fazer essa formação do grupo de trabalho, elaborar planos de ação e fazer as notificações de intoxicação exógena, que infelizmente a gente sabe que ainda é algo muito subnotificado. E desenvolvemos o nosso primeiro seminário com a temática de vigilância, mesmo dentro da situação da pandemia. Foi feito dia 14 a 16 de dezembro do ano passado, onde a gente trouxe os primeiros números dentro dessa nova temática, né, do VISPEA, e trouxe a realidade dos 15 municípios anteriores. Então a gente fez oficinas, fez capacitação novamente com os municípios prioritários, fez uma reunião com o gestor para poder mostrar a importância com os sindicatos rurais. Então a gente fez uma estratégia de vários atores para que isso acontecesse. E aí, como resultados, a gente já tem boletins epidemiológicos que tratam tanto do SINAM como do SIM e do Sistema Nacional de Toxicofarmacologia, a confecção de cartazes, folders e spots que são reproduzidos em todo o estado, promoção de atividades para sensibilizar a população de informações do programa, e a realização de feiras agroecológicas no centro do Recife. A gente implantou a partir dessa situação, onde a gente via que quando a gente chegava em alguns territórios, esses agricultores eles se apresentavam como agricultores livres de agrotóxicos. Então a gente organizou através do sindicato, e existem feiras, não só em Recife, mas dentro de todos os territórios em Pernambuco, onde as pessoas que foram cadastradas como não utilizantes de agrotóxico,
e que tiveram amostras, né, que realmente os seus produtos não contêm agrotóxicos, então eles se organizam em feiras a partir do que a Secretaria do Município e a Secretaria da Agricultura do município organizam. Então a gente tem vários, então a gente lista, eles recebem o cadastro como amigo do meio ambiente, amigo do meio ambiente, para poder entrar dentro dessas feiras. E aí aqui a gente tem os cartazes, a gente fez um guia para a implementação, né, e a operacionalização dessa vigilância no território. Aqui foi o nosso primeiro seminário e aqui é a foto de uma feira agroecológica que temos lá no Recife. Fizemos treinamentos para os profissionais de saúde dos municípios prioritários, a realização da oficina de planejamento do VISPEA com a atenção primária dos 15 municípios iniciais. Foram construídos instrumentos de cadastro, né, que foi aqueles que eu mostrei para vocês, e até dia 4 de abril nós já tínhamos 1.046 trabalhadores rurais cadastrados, que são monitorados e acompanhados pela Rede de Atenção à Saúde. Né? Então, ainda é muito pouco diante do que a gente sabe que existe. E aí aqui são algumas imagens da oficina que a gente fez no município e algumas capacitações. Aqui é a nossa técnica mostrando, né, como a questão do uso do EPI, a importância. E aí a gente tem vários parceiros, que é a Adagro, o IPA, que traz dentro dessas falas de como você fazer os cultivos sem o uso do agrotóxico, né? Então, é bem importante, a gente conversa com os trabalhadores e aí a gente consegue discutir com eles o que é que pode ser melhorado. No período 2013 a 2015,